Existe uma coisa muito interessante no programa Quilos Mortais que muita gente ainda nem se deu conta. Que muita gente assiste pensando que o programa fala sobre obesidade. Mas não. O programa fala sobre comportamento humano, sobre dor, sobre escolhas, sobre identidade e principalmente sobre mudança. O peso é só o reflexo visível de algo muito mais profundo. Quando eu fiz a parte 1 do vídeo, eu tive muita dificuldade. Muita dificuldade. Eu tive que retirar alguns insights excelentes, magníficos, para que pudessem caber no vídeo, mas não teve jeito. Eu tive que fazer a parte 2. E hoje eu quero conversar com você sobre alguns insights, parte 2, poderosíssimos que esse programa nos ensina e que servem para qualquer pessoa que queira emagrecer ou até mesmo atingir os seus objetivos, mudar de vida ou recuperar o controle de si mesmo. Então, não saia daí, curta o vídeo, nos siga para não perder vídeos como estes. Autoconhecimento é a chave. Uma das coisas mais fortes no programa é quando você começa a perceber que as pessoas começam a evoluir finalmente quando entendem os seus padrões. Elas começam a perceber quando comem por ansiedade, quando comem por tristeza, quando comem por hábito e não por fome. E acredite, é isso que acontece com muita gente. Às vezes, você pode achar que o seu problema é falta de disciplina, mas talvez você nunca tenha parado para se observar. Por exemplo, tem gente que consegue passar o dia inteiro bem, sem perder o controle, mas perde o controle à noite. Aí você pode pensar assim: eu não consigo fazer dieta. Mas talvez o problema não seja a dieta. Talvez o problema seja chegar em casa cansado, estressado, emocionalmente drenado e acabar usando a comida como recompensa. Percebe a diferença? O autoconhecimento, ele muda o jogo, porque quando você entende os seus gatilhos, você para de lutar no escuro. Se você conhece a si mesmo e conhece o inimigo, a vitória é certa. Se você sabe que a noite é o seu ponto fraco, deixe frutas cortadas, prepare refeições leves, evite comprar alimentos que te sabotam. E isso não é fraqueza, é inteligência. Quanto mais você conhece o seu corpo, mais fica fácil de ajustá-lo. O movimento sempre é possível. Outra coisa emocionante no programa Quilos Mortais é ver pessoas que pesam até mais de 250 quilos se movimentando, começando a se movimentar ainda mesmo na cama. Sabe o que isso nos ensina? Que o problema não é começar pequeno. O problema é não começar. Hoje, muita gente só acredita que o exercício só vale a pena se ele for intenso, esforçado, difícil. Mas o corpo, ele não precisa de perfeição. Ele precisa de movimento. Porque às vezes, uma caminhada de 10 minutos já muda completamente o seu dia. Às vezes, levantar da cadeira com mais frequência já é um começo. E isso vale tudo para a vida. Porque não se engane não, um pequeno passo ainda continua sendo um passo. Só que as pessoas ficam esperando a segunda-feira, o mês que vem, a motivação aparecer, o momento perfeito, mas o momento perfeito, ele nunca chega. O corpo muda quando você para de esperar pelo momento perfeito e começa com o que tem. Se hoje você pode fazer pouco, então faça pouco, porque a consistência, ela sempre vence a intensidade temporária. A responsabilidade pessoal liberta. Talvez um dos momentos mais fortes do programa seja quando alguns participantes param de culpar tudo ao seu redor. Porque no começo é comum você ouvir: minha genética não ajuda, minha família não me apoia, a minha rotina é difícil, eu não tenho tempo. É claro, muitas dessas dificuldades são reais, mas existe uma enorme diferença entre reconhecer as dificuldades e entregar sua vida para elas. Ou tudo é culpa sua, e aí sim, você decide o que fazer diante disso, ou tudo é culpa dos terceiros e você não pode fazer nada para modificar isso. O que vai transformar as pessoas é quando elas entendem que ninguém vai fazer isso por elas. E isso não é uma mensagem pesada. Na verdade, é libertadora. Porque quando você entende que a responsabilidade é sua,
o poder também passa a ser seu. Você deixa de ser o espectador da sua vida e passa a ser o protagonista. E talvez essa seja uma das frases mais importantes desse vídeo. A vida que você quer está em suas mãos. Não nas mãos da genética, não nas mãos da motivação, não nas mãos da sorte, mas somente nas suas. Posso falar? Posso falar? Vem cá, vem cá, vem cá. Eu sei que se você chegou até aqui é porque você está curtindo o conteúdo. Então curte aí no canal para entregar vídeos como este para mais pessoas. E aproveita, ó, se inscreve aí para você não perder outros vídeos que virão como este. O ambiente influencia mais do que a força de vontade. E aqui está um insight que pouca gente percebe ou toma uma atitude em si, porque está confortável. Muitas pessoas não emagrecem pois estão cercadas de estímulos que empurram ela para trás o tempo todo. No programa, vários participantes começam a melhorar quando mudam o ambiente. Deixam de comprar ultraprocessado, reorganizam a rotina, evitam gatilhos, mudam os hábitos dentro de casa, porque às vezes o problema não é a falta de força de vontade, e sim o excesso de tentação. Se toda vez que você abre o armário, você encontra refrigerante, biscoito recheado, doce e fast food, você está tentando vencer uma guerra diária desnecessária, pois o ambiente, ele molda o comportamento. Pessoas disciplinadas normalmente constroem ambientes inteligentes. Elas facilitam as boas escolhas, porque depender exclusivamente de motivação é muito perigoso. Porque a motivação falha, mas o ambiente permanece. A verdade no espelho acelera a mudança. Nos quilos mortais, as maiores transformações começam quando as pessoas param de negar a realidade. Esse é um momento muito forte e decisivo no programa. Muitas vezes as pessoas esquecem que é impossível negociar com a realidade, porque olhar para si mesmo com honestidade dói. Dói admitir que perdeu o controle, dói admitir que está adoecendo, que está infeliz, que precisa mudar. Mas vem cá, vem cá. Sabe o que é o mais interessante? A verdade machuca, mas ela também liberta. Porque enquanto você se engana, você não muda. A mudança ocorre quando você se olha no espelho, físico e emocional, e decide parar de fugir da realidade. E isso serve para qualquer área da vida. Negar o problema alivia no curto prazo, mas destrói no longo prazo. O corpo muda quando a identidade muda. Os participantes que conseguem manter o emagrecimento normalmente passam por uma mudança interna muito profunda. Eles deixam de pensar, eu estou começando a emagrecer, e começam a pensar, eu sou uma pessoa saudável. Parece simples, mas isso muda tudo. Pois uma pessoa saudável, ela se movimenta, ela bebe água, ela dorme melhor. Uma pessoa saudável cuida do corpo, não porque é obrigada, mas porque faz parte de quem ela é. E talvez seja esse o erro de muita gente, tentar mudar o hábito sem mudar a identidade. O resultado permanente acontece quando o novo hábito deixa de ser esforço e faz parte de você. Quilos Mortais não é só um programa de emagrecimento. É um programa sobre consciência, sobre responsabilidade, sobre identidade, dor e transformação. Por isso até, talvez, que muita gente se identifique com ele. E talvez o maior aprendizado seja esse. Mudar o corpo começa muito antes do corpo. Começa nas escolhas, começa na mente, começa nos ambientes, na coragem de assumir a própria vida. E no dia que você entender isso, o emagrecimento, ele deixa de ser punição, ele deixa de ser sofrimento e passa a ser libertação. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe ele com outra pessoa que precise ouvir isso. Comenta aqui embaixo, eu decidi mudar, para você não esquecer que toda transformação começa com uma decisão. Muito obrigado, meus queridos, te acompanho, espero até a próxima aí. Bora treinar, vem, 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 vem.